Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma formação online sobre a nossa missão paroquial, tá bom? Acho que essa é a quinta. Dei uma folga aí para vocês no final de semana, pra vocês descansarem, né? Talvez passearem. Não, passear não pode, tem que ficar preso dentro de casa. Tá certo. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre um pouquinho de algumas coisas essenciais para que funcione a nossa missão nas visitas paroquiais, né? As visitas primeiro aos nossos irmãos dizimistas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar a inteligência. Mas não é só a inteligência. A inteligência ela passa pela vontade. Né? Trabalhar a inteligência e depois a vontade. E aí a gente tem a liberdade. Então tem as três coisas: inteligência, liberdade e vontade. Se nós conseguimos trabalhar essas três coisas, a visita vai funcionar muito bem. Né? Por quê? Viver com sabedoria é usar toda a inteligência que a gente tem e toda a vontade que a gente tem dirigidas para o essencial nesse momento presente, naquilo que a gente está vivendo e naquilo que a gente quer viver. Né? A gente escolhe, fica todo mundo sentado no sofá, eu, minha esposa, meus dois filhos e até o cachorro mexendo no celular, ou eu vou visitar a pessoa. É uma escolha que eu faço na minha vida. Né? E aí eu queria que você prestasse muita atenção numa história que eu vou contar agora, que foi contada para mim pelo professor Marins, que é um cara bem conhecido, talvez você já viu programas dele na Rede Vida, é um antropólogo católico, que é um cara, tem até outros programas na TV, ele deu um curso uma vez pra gente, eu fiquei impressionado nisso que ele falou, e talvez eu entendi, com o exemplo que ele contou, o que é ter foco, que é o essencial para a gente fazer com que essa visita aconteça. Né? Então, o tema central dessa, digamos assim, dessa formação de hoje é foco, é entender de verdade o que é ter foco. O professor Marins, ele, como antropólogo, enquanto estudava, ele foi fazer digamos assim, uma experiência com os povos aborígenas, né? Os povos mais antigos, lá da caverna, umas tribos, na Austrália. Era um trabalho que ele tinha que fazer de faculdade, ele tinha que fazer esse trabalho como se fosse um estágio, né? E ele foi fazer estágio lá. E aí ele foi conviver com aquele povo, e viveu lá com aquele povo. E quando ele chegou na tribo, eles disseram para ele: então você é a pessoa mais importante daqui, porque você é o visitante, não é? Assim como diz a Bíblia para nós que aquele que é digamos, aquele que visita é o mais importante, o estrangeiro que está chegando ali, ele também é. E ele falou que ele foi para ali para aprender com eles. Né? E ele falou: tá bom, então você vai viver com a gente. Você quer isso? Tá bom. Você disse: então tá bom, nós vamos aprender a caçar. Nós vamos agora nos reunir para caçar um animal chamado emu. Nós não conhecemos esse animal, né? Emu. Mas depois seria interessante você pesquisar aí esse animal emu, que é uma coisa diferente, mas que parece com alguns animais que nós temos aqui no Brasil. E eles falaram para ele: então nós vamos começar a caçar emu e você vai aprender com a gente. A caça começa com uma dança. Então eles fazem um círculo, como nós estamos acostumados a ver os índios fazendo um círculo, e aí no meio do círculo fica normalmente uma pessoa dançando, né? Uma dessa pessoa que dança, ele se fantasia como emu, então por meio de dança, de encenação, ele põe as penas do emu, né? Ele se pinta como se fosse o emu, ele anda com algumas coisas que fazem barulho, bastões e tal, e aí ao redor dele tem pessoas que são caçadores do emu. Então naquela dança eles estão encenando como seria a caça do emu. Então as poucas vestimentas que eles usam são, né, quase povos muito semelhantes aos nossos indígenas, né? Esses aborígenas da Austrália. Então eles se pintam, eles dançam, eles fazem encenação ali dizendo como que é a caça. E o pessoal que está ao redor dele caçando, eles vão com os instrumentos que eles caçam. Então com lanças, com flechas. Lá eles usam muito bumerangue também para caçar.
e eles faziam um círculo, todos ficavam sentados, né? A gente pode imaginar agora aqueles círculos que nós vemos, né? As cirandas, né? E eles ficavam sentados e faziam isso. E ficavam lá um dia inteiro ensinando aquilo. E ele ficou um dia inteiro sentado ali, olhando aquilo. E eles ensinavam, dançavam, ensinavam de uma forma, de outra, né? Muitas vezes os caçadores tentavam e não conseguiam, outras vezes os caçadores depois de assistir muito, conseguiam fazer isso, né? Então eles passaram o dia inteiro a fazer isso. Quando chegou no final da tarde, eles falaram, pronto, agora foi a primeira parte da caçada do Emu. A segunda parte agora, eles foram para a caverna e eles desenharam isso. Então aquelas pinturas, né, rupestres, aquelas pinturas antigas que nós conhecemos nas cavernas também de alguns lugares, tem em Lascaux na França, aqui no Brasil tem também muitas pinturas ali no Piauí, né? Em outros lugares também, em Sergipe, tem alguns lugares que tem, nas cavernas que se encontram. Então eles desenhavam, riscavam ali, né, com pedra mesmo, um desenho de um animal sendo capturado, né, as caças, as pessoas ao lado. Então eles diziam, primeiro a gente encena e depois as pessoas que aprenderam vão lá e tem que desenhar isso, para mostrar ali no desenho se eles entenderam qual é o processo da caça. Depois eles voltavam e mostravam para eles, dava nome a cada instrumento. Então essa é a lança, essa é a flecha, esse é o bumerangue, né, que eles usavam para caçar, né? São coisas que eles já conheciam, mas eles faziam e faziam as pessoas repetir isso várias vezes. Depois eles desenhavam no chão as pegadas do emu, né? Como era exatamente a pegada do emu, que era diferente de outra pegada, de outro animal. E aí eles iam sobre a caçada do emu. E aí eles saíram para caçar o emu. E aí foi muito interessante porque quando eles saíram para caçar, eles disseram, então, nós vamos como os pássaros do céu, né? Que vão caminhando assim, né? Tipo em V, ao contrário, né? Um pássaro vai na frente e os outros vão seguindo assim. Nós vamos caçando como ele. Você é o mais importante, então você vai na frente. Ele disse, mas eu não tenho experiência, mas você fez o treinamento? Então você vai na frente com um chifre que faz um som, como se fosse um mini berrante, que nós chamamos de chofer, né? As grandes orquestras têm também, né? Quando era para antigamente chamar um grande exército, tocava esse chofer. Então você tem que, não sei se é chofer ou chofar, uma coisa assim. Se você vê a pegada, então você vai tocar. Porque nós temos assim, você está na frente e os outros vão caminhando aqui. Você aqui, e aqui tem pessoas, 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 pessoas. Nós vamos seguindo aqui para frente, nessa direção, e quando você tocar, então todos vão até você para nós pegarmos ele. E ele diz que caminhou, 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 e não viu nada. Mas ele viu outras pegadas, que eram pegadas não igual a que ele tinha visto, mas como ele tinha estudado já, visto como que era, antes de ir para lá, pelos livros, por palestras, ele foi preparado para vir de lá, ele viu que era uma pegada de canguru. Ele falou, bem, vamos comer então carne de canguru. E aí ele tocou aquele chofar, e eles foram todos em cima, e ele mostrou, e eles disseram para ele, não, isso não é pegada de emu, é pegada de canguru. E ele disse, mas eu não encontrei de forma alguma pegada de emu. Então se tem canguru aqui, não é melhor a gente já pegar o canguru, levar para casa? Ele disse, não, nós treinamos para pegar emu, não foi canguru. Então nós não podemos. E aí seguiram em frente. Passou a tarde toda, ele com fome, com sede e nada, e aí ele viu outra pegada que não era a de emu. Também não era de canguru. Parecia, mas era uma menor. E ele chegou a ver alguns animais, que eu não me lembro bem o nome, que era um canguru menorzinho, parecido com a ema. Aliás, o emu se parece um pouco com a ema. E aí ele tocou, eles foram, olharam para a pegada, viram os animais e disseram, não, nós não viemos caçar esse animal, deram o nome do animal, nem canguru, nós viemos caçar emu. E ele disse, sim, mas nós não encontramos, né? E aí eles voltaram para a tribo, comeram, dormiram,
No outro dia fizeram um círculo, de novo, e aí cada pessoa que tinha feito o treinamento, da tribo todo, chegava para ele, desenhava a pegada no chão do emu e dizia: nós viemos caçar emu. Nós testamos caçar emu, não canguru. Não, e aí dava nome de outros animais. Não, nós vamos caçar emu. E aí a pessoa voltava e sentava no seu lugar. Apagava aquilo no chão, na areia, e eles vinham, o outro falava a mesma coisa. Nós vamos caçar emu. O nosso treinamento foi para caçar emu. Não é canguru, não é outro animal. Apagava da terra e voltava. E aí era uma tribo muito grande, né? Umas 250 pessoas. Ele disse que quando estava na 20ª pessoa, ele não aguentou e falou: não, mas não precisa, eu já entendi isso. E aí o chefe da tribo disse para ele: olha, como você já entendeu? Se você já entendeu, por que você está chamando a gente para caçar outra coisa? E aí ele disse: não, porque seria mais fácil. Ele disse: mas nós não estamos para fazer o mais fácil. E aí eles explicaram uma coisa que é fundamental para a natureza. E aí quando nós vamos lá atrás, nós aprendemos muito com esses povos lá de trás. Assim como a gente aprende muita coisa com os nossos pais, com os nossos avós, com os mais antigos, imagine com esses povos lá da caverna, com as pessoas que moravam no Brasil antes da gente chegar. E eles diziam assim para eles: nós caçamos por época. Então a nossa primeira caçada é do canguru. A gente sai para caçar canguru. Caçamos. Da outra vez, na outra caçada, nós vamos para caçar um outro animal, que é o canguruzinho menor. Nós caçamos. Nós voltamos, nos alimentamos. Na outra caçada, a gente vai caçar paca, sei lá, vamos. Ou tatu. Vamos caçar isso. Estou, né, falando dos animais que eu tenho aqui, o veado, ou sei lá, um porco, um javali, né? Suponhamos que seja isso. Cada vez um animal. E agora é a hora de caçar emu. Ele disse: mas por que a gente não pega aquele que já encontra? Ele disse: não, porque eles precisam de sobreviver. Nós não podemos caçar o mais fácil. Porque se nós só caçarmos aquele que é mais fácil, talvez ali do nosso redor vai ter uma grande manada daquele animal e ela vai se acabar. Então você vê a consciência de preservação daquele povo. Cada vez eles caçam um animal diferente. Isso é ter foco. Né? Se você for treinado, e é isso que eu estou querendo te explicar, se essa nossa formação, se esse nosso treinamento é para fazer uma visita missionária, é isso que nós devemos fazer. E o que é o foco da visita? É rezar o terço, preencher a ficha e escutar. A gente não tem que fazer outra coisa. Ah, eu quero fazer uma visita cordial para ir lá, jogar um baralho, assistir TV, bater papo, você vai fazer em outra hora. A nossa visita tem que ter isso. Então o seu foco é isso. E ele entendeu o que era foco ali. O professor Marins, com esse discurso, depois ajudou a treinar a seleção brasileira. Eu não me lembro bem o ano que foi. E eu lembro que naquele ano ele foi convidado. E ele falou: eu vou, mas eu não vou cobrar nada, porque se a seleção perder, vão dizer que a culpa é minha. E se ganhar, não vão falar nada, mas pelo menos não vão pôr a culpa em mim. E ele foi convidado, claro que a CBF pagou tudo, né? E ele foi e eles tinham 30 estratégias, né, de como fazer 30 lances. E ele disse: é impossível uma pessoa em sã consciência decorar tudo isso. E ele convenceu o treinador, os jogadores e a comissão técnica: não pode. Nós vamos ensaiar 3 apenas estratégias, porque não dá para eles decorarem todas. E aí eles se concentraram naquelas 3 estratégias de lances táticos para fazer o gol. E eles venceram a partida com essas 3 estratégias. E na comemoração, os jogadores fizeram uma dancinha que o pessoal falou na televisão que era a dancinha do canguru. Não me lembro qual país que eles estavam falando sobre isso, mas na verdade não era. Era comemorando o emu, porque ele tinha dado esse exemplo do emu. E eles tiveram foco, eles focaram, né? Você abre o foco, depois você fecha o foco, é aquilo. Então esse é o nosso emu. E aí eu estou perguntando para você, qual é o seu emu? Você precisa descobrir isso. Qual é o seu foco nessa visita? Qual é o nosso foco nessa visita? Né? E aí nós precisamos agilizar coisas que nos levam para o foco e que vão nos ajudar a fazer aquilo. Uma boa dica é nós alimentarmos boas ideias e boas histórias. Por quê? Porque normalmente as pessoas são muito negativas e têm muitas
notícias ruins e reclamações para dizer para a gente. Você não pode ir lá só para ficar reclamando ou ouvindo reclamação, né? Então, uma dica para você é acompanhar eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir eu vou ver se eu ponho aqui na descrição do vídeo. Eu acho que não, talvez na descrição eu consigo pôr um site, deixa eu até anotar aqui, chamado Só Notícia Boa. Então, antes de você fazer essa visita, acesse esse site, www.sonoticiaboa.com.br, porque são tantas notícias ruins, né, por causa da pandemia, por causa da política, de tantas coisas, que as pessoas só falam coisas ruins. Então você precisa de acumular notícias boas. Porque se a pessoa vai te dando só notícias ruim, você lança uma boa, mas você está sabendo disso? Isso vai fazer bem para a pessoa, vai ver que nem tudo é ruim. Tem que mostrar o lado bom das coisas também. Então sempre dá uma olhadinha antes da visita, que isso vai te ajudar bastante a transformar essa visita e descobrir qual é o seu emu, qual é o foco da visita, que é levar uma boa notícia. Evangelho quer dizer boa nova que a gente vai levar para as pessoas. Não quer dizer que nós estamos encobrindo as más notícias. Não, elas existem. Eles já falam muito de más notícias. Nós precisamos também dizer de notícias boas para essas pessoas. Não é? Então, qual é o nosso emu? Ou seja, qual é o nosso objetivo? Qual é o foco da visita? São 3, só esses 3. Rezar o terço, preencher a ficha corretamente, todos os campos, forma completa, atualizando o cadastro dessas pessoas que nós já temos cadastradas, porque já são os dizimistas, mas tem as outras pessoas ali que nós vamos cadastrar também, independente de elas serem dizimistas ou não, serem católicas ou não, nós queremos ter esse cadastro, esse censo, e escutar. Né? Então, rezar o terço, preencher a ficha e escutar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Né? Para isso, a gente tem que estar unido num único objetivo. Né? Falando a voz do Evangelho, com simplicidade, com alegria. E aí nós vamos chegar aos corações das pessoas por meio da intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Então entenda uma coisa, gente. Toda a vida, né, ainda das coisas que não vida, né, toda a vida não é mais que uma união. Né? Então veja bem, uma união de pedras é um edifício. Uma união de tábuas é um navio. Uma união de homens é um exército. Só que sem essa união, tudo perde o nome e perde o ser. Então nós precisamos ser unidos nesse objetivo. Né? O edifício sem união é uma ruína. O navio sem união é naufrágio. O exército sem união é despojo. Então até o homem, o ser humano, né, cuja vida consiste na união de alma e corpo, com união é homem. Sem união de alma e corpo é um cadáver. Então nós precisamos viver isso. Né? Tem uma carta do Papa Bento XVI, né, que ele fala da promoção da nova evangelização, que é bem interessante. Ele diz assim, chama Ubicunque et Semper. Ele diz assim, a igreja tem o dever de anunciar sempre em toda parte Jesus Cristo. É o Papa Bento XVI que diz pra gente. Ele é o primeiro e o supremo evangelizador. É o Papa que está dizendo isso para nós. No dia da sua ascensão ao Pai, ordenou aos apóstolos, e depois ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, nós precisamos de ir, não esperar só que eles venham. Isso é muito importante para nós. Também ele diz assim, fiel a este mandamento da igreja, o povo de Deus adquiriu para si a forma que se proclama em suas obras admiráveis. Desde o dia de Pentecostes, no qual recebeu o dom do Espírito Santo, nunca se cansou de dar a conhecer ao mundo inteiro a beleza do Evangelho, anunciando Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. O mesmo ontem, hoje e sempre, que com a sua morte e ressurreição realizou a salvação, levando ao cumprimento a promessa antiga. Portanto, a missão evangelizadora continua a ação da obra querida pelo Senhor Jesus. É necessária e insubstituível para a igreja, expressando a sua própria natureza. Então, é uma coisa que é um pedido do Senhor para a nossa vida que nós precisamos fazer. E ele continua assim,
Entre as tarefas específicas do conselho, ele diz assim, que nós precisamos aprofundar o significado teológico e pastoral da nova evangelização. E essa visita é uma ação da nova evangelização. Depois, promover e favorecer com estreita colaboração com as conferências episcopais, ou seja, com os bispos, que poderiam dispor de um organismo, né, um estudo, uma difusão e aplicação do magistério, né, a nova evangelização. Nós estamos fazendo isso porque foi pedido também no documento de Aparecida. Terceiro, dar a conhecer ou incentivar ações ligadas à nova evangelização já em curso nas várias igrejas particulares. Isso está dando certo em outros lugares, é por isso que nós vamos fazer aqui. Né? Isso é muito interessante. Quarto ponto. Estudar e favorecer a utilização das formas de comunicação modernas como instrumentos para a nova evangelização. Precisamos, né, estar ligados às novas e já estamos fazendo isso aqui, fazendo uma formação lá. Quinto, promover o uso do catecismo na Igreja Católica como formulação essencial e completa do conteúdo para a fé para os homens no nosso tempo. Precisamos, as pessoas não conhecem o catecismo. Né? Então, por exemplo, a era digital, né? Nós precisamos usar melhor o Facebook, o Instagram, futuramente ter um site da nossa paróquia, né? Usar a nossa PASCOM, a Pastoral da Comunicação, que está engatinhando, está começando agora, né? Para a gente mandar para essas pessoas depois um agradecimento. E muito obrigado por ter recebido a nossa visita, Deus abençoe você. Tudo isso daí é muito interessante. Imagina os avisos paroquiais, gente, é um sonho meu, sendo mandado pelo WhatsApp, para não ficar chato a gente ter que falar. É muito chato o padre ter que dar aviso, ou você que é coordenador de pastoral, eu quero matar quando a pessoa fica ali horas e horas e horas e horas e horas dando um aviso. É chato. É chato para você, é chato para mim, muito mais chato para quem escuta, que não presta atenção daquilo. Né? Então entenda uma coisa, você não foi baixado no computador, você nasceu. Então nós estamos começando essa visita agora, nesse momento, né? Já estudando isso. E aí nós estamos seguindo os passos certos. E aí nós iremos muito além do que nós imaginamos, em nome de Jesus. Tá bom? E aí, para que isso aconteça, nós precisamos ter um objetivo, uma audiência, escutar bem, levar uma mensagem, ter um formato, ou seja, como que nós vamos fazer isso? Usar o terço, preencher a ficha e escutar. Uma distribuição. Primeiro nós vamos por comunidade, depois uma avaliação. Terminamos a primeira comunidade, a gente vai avaliar para acertar e melhorar para as próximas. Não é? Depois, entender o seguinte, algumas coisas específicas que eu queria te perguntar. Né? Para quem eu quero comunicar isso? Né? Quem realmente deve ser envolvido nessas visitas? Quem não deve ser envolvido nessas visitas? Eu não posso envolver algumas pessoas não podem ser visitadores. E por que não? Porque algumas pessoas vão levar mais problema do que solução. Vão dar mais trabalho, mas coitadinho. Não, nós não vamos prejudicar a visita por causa de um coitadinho. Ele precisa de ser ajudado. E ser ajudado não é passar a mão na cabeça. Né? E às vezes não é capacidade intelectual, não. Às vezes é capacidade da pessoa ser boa, né? Da pessoa querer fazer as coisas. Porque tem gente que não tem condição, e é condição assim que a pessoa às vezes a pessoa não leva uma boa imagem, não leva uma boa comunicação, então ela acaba atrapalhando. Se ela não segue esses passos de rezar o terço, preencher a ficha e escutar a pessoa, então ela não pode fazer visita. Né? Então, outra coisa, qual a importância das pessoas que eu estou envolvendo para o meu objetivo final? A importância daquele que é visitador e daquele que é visitado. Depois, o que realmente eu quero comunicar? Qual é o meu foco? Lembra do EMU. Onde eu quero chegar com aquela comunicação, com aquela visita? Eu quero informar que a igreja está viva? Eu quero engajar aquelas pessoas em serem visitadores? Eu quero motivar aquelas pessoas a irem na missa? Eu quero realinhar aquelas pessoas na igreja? Eu quero obter informações, sugestões que ela poderia dar, que a gente pode anotar na ficha, que pode sugerir, que podem ser muito boas para nós. Né? Eu quero captar coisas para nós, eu quero pedir um aval, pode ser ou não. Então, entender o que especificamente eu quero comunicar. Né? Tem que entender, será que nessa visita eu não estou entulhando as pessoas com muitas coisas ao mesmo tempo? Por isso que tem que ser rezar o texto, preencher a ficha e escutar. Né? O que eu quero que, que saiam da cabeça das pessoas após aquela visita? Né?
Eu quero que não saia, eu quero que fique ali. É aquela oração do terço, é aquela preenchimento da ficha e eu ter escutado ela. É isso, né? O que eu quero que eles contem aos outros sobre a visita? Eles vão contar para os outros, olha, foi a visita aqui e as pessoas fizeram o que na visita? Eles rezaram o terço, eles preencheram a ficha e eles me escutaram. Pronto. Né? Então, qual será a melhor forma de atingir esses objetivos? Né? Será a gente fazer uma reunião presencial? Será a gente se comunicar por e-mail? Quais os objetivos para eu conseguir falar com aquela pessoa, deixar um bilhete na casa dela? Falar com ela individualmente? Fazer uma visita por videoconferência, um convite por videoconferência, um chat, um telefonema? Quer dizer, o que derá mais resultado para marcar essa visita e menos confusão? Né? Depois, após eu ter comunicado, né, como essa comunicação deve chegar às outras pessoas? Quem serão essas pessoas? Como essa comunicação deve ser feita? Como que eu vou fazer a avaliação? Né? Se o que eu comuniquei foi recebido por aquele público-alvo, se aquela visita foi bem entendida, como que eu farei a avaliação? Eles vão nos avaliar nessa visita. Né? Eu preciso de entender isso. Né? E isso é muito interessante para nós entendermos e vivermos isso. Tem algumas pesquisas que falam muito interessante sobre a característica do povo brasileiro que vai nos ajudar bastante nessa entrevista, mas isso daí eu vou deixar para a próxima formação, tá bom? Deus abençoe você, que Nossa Senhora do Rosário nos proteja e nos ajude, tá bom? Foco, e pensa bem, qual é o seu emu? Qual é o seu foco hoje? Hoje, para a sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida comunitária, para a sua vida familiar e para ser um bom missionário. Deus abençoe, muito obrigado, que Deus te proteja pela fiel intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Paz e bem.